vamos falar nesta noite instruções bíblicas para vivermos melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos nos concentrar neste texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e depois vamos para alguns outros textos. Hoje, glória a Deus, eu vou falar de uma forma não muito sistemática, mas de uma forma mais simples. Glória ao nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 3, versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando aos irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias felizes ou bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem os males. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas instruções bíblicas para nós. Glória a Deus. O Senhor deixou para nós mandamentos. O Senhor deixou para nós o seu Espírito Santo. O Senhor deixou para nós os anjos para trabalhar em favor dos que vão herdar a salvação. E os anjos, eles, louvado seja Deus, pela ordem do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor deixou a sua palavra. O Senhor deixou a sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele esvaziou-se de si mesmo, como diz em Filipenses capítulo 2, e assim assumiu forma humana, sofreu, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele ensinou, ele amou e nos ama até hoje, e cumpriu a sua obra que ele determinou para ele mesmo, remidora, na morte de cruz, para que todo aquele que nele crê viesse assim receber a vida eterna, é o que diz Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele proveu para nós todas essas bênçãos, as suas promessas, advertências, promessas de bênçãos, e também proveu para nós instruções bíblicas para vivermos melhor, além de todas essas bênçãos. E instruções bíblicas que eu vou falar e comentar hoje rapidamente, vamos dizer assim, de categoria psicológica, de conduta e de preservação para corpo e alma. Louvado seja Deus. Por quê? Porque já está dizendo o título, para nós vivermos melhor, muitas vezes é necessário instruções de cunho psicológico. E vou mostrar aqui na palavra de Deus para vocês. Para vivermos melhor, louvado seja Deus, também inclui, glória a Deus, instruções bíblicas que o Senhor, ele dá para nós de conduta, de comportamento, como se comportar, se portar diante de tantas adversidades, de tantos problemas que enfrentamos. E também instruções bíblicas de preservação do corpo e da alma. Por quê? Porque, como diz aquele pensamento que é verdadeiro, se o corpo se sente mal, se o corpo está enfermo, se o corpo está padecendo, não é? Pessoas que padecem em vícios, pessoas que padecem em prostituição, pessoas que padecem em tantas coisas, quer dizer, que essas coisas são relacionadas ao corpo, então, se padecem nesse sentido, então a vida também não vai bem. Então, quer dizer, o Senhor nos dá instruções para vivermos melhor. E aqui, em 1 Pedro capítulo 3, eu começo falando instruções de cunho acerca de conduta, né? O que é que o Senhor deseja de nós para vivermos melhor? E aqui vou ler novamente,
primeiro lugar, ele diz o quê? Que para vivermos melhor, é muito importante nós termos dentro de nós um sentimento compassivo e que venhamos a ter o amor de Deus. Porque ele diz aqui, versículo 8, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando aos irmãos, estranhavelmente, o quê? Misericordiosos. Glória a Deus, e afáveis. Ou seja, se nós formos abundantes em exercer misericórdia, pode ser abundante, mas tão abundante que o povo olha e diga assim, mas que é isso? Essa pessoa recebe o mal e faz o bem? Essa pessoa foi maltratada e trata bem? Essa pessoa, ela ouviu palavras duras, se levantaram contra ela e ela faz o bem? E isso são, vamos dizer, exemplos muito simples de ser estranhavelmente cheio de misericórdia e de afabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sermos afáveis, ou seja, amorosos com as almas, com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, cheios do Espírito Santo, no melhor sentido da coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E como é ser estranhavelmente misericordioso? Louvado seja Deus. É ser cheio do amor de Deus, para que tenha capacidade de exercer essa estranhável misericórdia, que ela não é baseada nem aplicada se a pessoa merece, ou se é porque alguém fez por onde. Não, ela é incondicional, assim como o amor de Deus por nós. Como o amor do Senhor por nós é incondicional, ou seja, independente de quem seja, o Senhor ama, porque todos somos feitura dele, criados para as boas obras. Agora, é claro que as nossas obras, a nossa conduta, para com ele, para com a vida e em tudo, é que nos faz distinção do que estamos escolhendo para a nossa vida e se estamos agradando ao Senhor ou não. Então, qual é a questão? Louvado seja Deus, é sermos cheios do amor de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, é o caminho mais excelente. E para que saibam que é ser cheios do amor de Deus, sabemos o texto claramente de 1 Coríntios, capítulo 13, onde dá o quê? Onde fala sobre a potência que é o amor do Senhor. Glória a Deus, que é o caminho mais excelente. Que tudo em nossa vida que fizermos deve ter fundamento o amor do Senhor. Atos de misericórdia, atos de bondade, seja lá como entender, fazer a obra do Senhor, para com a família, para com tudo e todos, ter o amor do Senhor. E é um amor diferente, é um amor o qual que é justamente esse que se encaixa de ser estranhavelmente misericordioso. Então, é um amor do Senhor que dá lá a descrição do amor de Deus, que folga com a justiça, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade, que não é soberbo, que não é, vamos dizer assim, leviano. Tá toda a descrição do amor de Deus e a durabilidade dele, que diz que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta vamos dizer assim, é um marco, é a força, a potência do que é o amor de Deus e que capacita quem o tem a ser estranhavelmente cheio de misericórdia. Aí você diz assim, mas o mundo e as coisas e as pessoas e assim, a misericórdia, se eu for aplicar, e muita gente não merece, é muita coisa, mas não é pelo merecer. É porque o Senhor está dizendo, olha, uma instrução bíblica para você viver melhor na sua vida é procure ser cheio de misericórdia, de graça, do amor de Deus, porque fará a diferença em todos os aspectos da nossa vida. É assim. Porque o bem vence o mal, e o amor do Senhor vence as inimizades, vence as barreiras, vence os levantes. Louvado seja Deus, porque o amor do Senhor também, glória a Deus, ele, além de ser o fruto do Espírito, a Bíblia diz que lança fora todo medo, todo receio. Então, ser estranhavelmente misericordioso é isso. Ou seja, ser
tão cheio a ponto de que nada o incomode, a ponto de que a levantes ou coisas do adversário, você tenha um discernimento e assim venha ter compaixão pelas almas, ao invés de ira ou de raiva ou de desgosto e outras coisas mais. Outro exemplo aqui, louvado seja Deus, outra instrução para a conduta. Glória a Deus, se quisermos viver melhor nesta vida. Versículo 9, não tornando mal por mal, ou seja, não pague na mesma moeda. Recebeu a moeda do mal, vai ver, vou dar a volta por cima, vou pagar uma moeda pior do que essa, na mesma moeda. Aqui diz não tornando, ou seja, não pagando, não devolvendo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, ou seja, abençoando, sabendo que para estes fossem chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, aqui é mais um segredo, algo mais a ser acrescentado. Se quisermos ter a bênção de Deus, aqui está dizendo, não pague o mal com o mal. É pagar o mal com o bem. Como eu falei em um outro vídeo para trás, que existe uma categoria de pessoas, não é eu fazendo acepção de pessoas. Falo categoria porque se portam desta maneira. E que eu digo assim, para não dizer uma palavra diferente, eu digo que é a mais linda possível. E que o Senhor Jesus deseja que venhamos a tratar de maneira. Vocês vão ver aqui qual é a categoria do Senhor, que é justamente o que se aplica isso aqui, não pagar mal com mal, nem injúria com injúria. Está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, diz assim a palavra de Deus. As categorias de pessoas e como é para se tratá-las, se quisermos ser abençoados, é assim. Eu disse categoria linda, às vezes tem gente que pode achar engraçado, mas é porque são lindos para Jesus. O Senhor Jesus fez todos, é assim. Louvado seja Deus. Aí aqui diz aqui, Mateus 5, versículo 43, o Senhor Jesus Cristo disse assim: porém vos digo, ouviste por aí, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí a classe linda de pessoas, as categorias vem agora. Eu, porém, vos digo, o Senhor Jesus Cristo falando no seu Sermão do Monte, amai a vossos inimigos. Primeira categoria, inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Segunda categoria, aqueles que maldizem, que falam mal. Fazei o bem aos que vos odeiam. A terceira categoria linda. E aqui diz, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. 4 categorias. Que maltrata e persegue. E o Senhor está dizendo o quê? É meu inimigo. Aqui não é falando de Satanás, inimigo, diabos, demônios, não. É falando daquele que muitas vezes tem rixa. Ser humano contra outro. E que às vezes se torna inimigo da pessoa. E aquele que conhece Deus, que está no caminho do Senhor Jesus, ele está dizendo, ame os vossos inimigos. Mas isso aí eu não engulo. Bom, aqui é a palavra de Deus. A regra é para todos. Para começar, a mim que eu sou a primeira que falo. Então, amai os vossos inimigos. Amar como? Desejar o bem a eles. Não desejar o mal. Como disse aqui em 1 Pedro, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, mas bendizendo. O que quer dizer a palavra bendizer? Quer dizer abençoando, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quer dizer, é uma regra para alcançarmos a bênção. É bem assim, então. Amar os inimigos, bendizei, que quer dizer abençoar os que vos maldizem. Fala mal, muito mal de mim, fala muito mal, é terrível. Pois é. Mas a nossa função não é revidar com o mal, mas é pagar o mal com o bem. É assim. Por quê? Porque nós estamos conhecendo e tendo o Senhor Jesus Cristo, e muitos ainda não alcançaram, não têm. É assim. E ainda que tenha,
Não cabe a nós exercer justiça com as próprias mãos em certas coisas que o Senhor está dizendo. Não é para fazer dessa maneira, é para fazer dessa. Então, o Criador, o Senhor está dizendo, amai os inimigos, bendizer, que quer dizer abençoe os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Imagina a pessoa que odeia você e se vê você na rua é capaz de jogar álcool, tocar fogo. E eu devo fazer o quê? Aqui está dizendo fazer o bem à pessoa. Por quê? Porque assim vamos estar glorificando a Deus. Porque assim, quem procede dessa maneira, fazendo bem, este é que vai ser abençoado, é assim. E outra coisa, fazer não porque somente o Criador está dizendo, mas tem que partir de dentro de nós, espontâneo, com o coração aberto. E para isso, por isso que temos que ser estranhavelmente cheios de misericórdia, do amor de Deus, para nos capacitar a estarmos assim neste ponto. Aí aqui diz, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas me maltrata, me persegue, me calunia. Já foi não sei aonde, me detonou não sei aonde, e lá e tal. E o que é que eu faço na minha vida? É orar pela pessoa. É assim. E pedir para que o Senhor nos ajude. É dessa forma. Aí aqui diz, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aí o Senhor diz mais aqui em Mateus 5, se vocês só amam quem ama vocês, qual galardão que vocês vão ter? Não faz os publicanos também o mesmo? E se vocês saúdam unicamente os vossos irmãos, ou os conhecidos, ou aqueles que vocês consideram, o Senhor está dizendo, o que é que vocês estão fazendo demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, aqui a regra não foi, foi para os cristãos da época. Não, o Senhor Jesus Cristo falou publicamente no Sermão do Monte, ensinou muitas coisas, inclusive está aqui. Ou seja, ele querendo dizer que a regra é para todos, não era só para os que seguiam a ele, era para todos. Então, quando somos cheios, estranhavelmente cheios do amor de Deus, do Espírito Santo, da misericórdia do Senhor, aí nós somos, vamos dizer, seremos aptos, capazes a assim exercer o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 5, 43 em diante. Aí aqui diz, para que possamos alcançar a bênção. Eu oro muito assim, alcança a bênção? Alcança. Mas eu busco a presença de Deus. É um meio de alcançar a bênção? É. Mas eu estou indo para a igreja, é uma forma de eu alcançar a bênção também. E eu estou procurando melhorar para o Senhor. É uma forma de eu alcançar uma bênção de Deus? É. Louvado seja Deus. Contudo, se nós, dentro de nós, não fizermos por onde, louvado seja Deus, ao menos estar em paz com todos e tratar bem ao próximo, então, assim, nós não estamos ainda aptos a receber a bênção, porque ainda estamos cheios de rapina e precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Mas eu tenho todas as razões e eu não tiro a razão de ninguém. Cada um sabe o que passa, cada um sabe o que ouve, cada um sabe do que é apontado ou do que é caluniado, cada um já sofreu ou sofre com isso. Não estou ignorando dor de ninguém. Não, respeito, você tem todas as razões. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor nos ensina a transferir todas estas razões para Ele. Para Ele, porque Ele é que é o executor da justiça. Ele. E nós aqui, como a nossa vida é curta, a nossa vida aqui terrena, que nós possamos viver ela mais libertos na alma, mais leves, de forma melhor. É isso que eu estou falando e é isso que o Senhor Jesus quer de nós. É assim. Uma terceira regra de conduta para viver melhor, porque a Bíblia está cheia, recheada, muitas, mas eu estou falando apenas um pouco hoje. Versículo 10 diz assim, olha que versículo lindo. Porque quem quer amar a vida? Eu amo a vida, que maravilha, é muito bom viver, realmente. Porque quem quer amar a vida e ver dias felizes, dias bons, refreie a língua do mal, e os lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga.
Então, olha que regra, aqui uma regra de conduta. É para quem? Foi para só para o povo daquela época? Foi só para a igreja lá dos judeus, onde Pedro dirigia? Foi só para eles? Não, é para nós hoje, porque a palavra do Senhor tem relevância para todos os povos. O Senhor está dizendo, se quer amar a vida, se quer que ter prazer na vida, é isso que ele quer dizer. E ter dias bons, o Senhor está dizendo, refreie, ou seja, põe um cabresto, vigie, observe a sua boca, a língua do mal, não dê lugar ao mal, e os lábios não falem engano. Ele está dizendo, aparte-se do mal, ou seja, se desvencilhe do mal, distância para o mal, não para o mal, não ter vínculo com o mal, se apartar do mal e faça o bem. Ah, mas não merece, mas eu não estou olhando por esse mérito, eu estou olhando pelo que o Senhor está dizendo, até porque quem vai me abençoar é Ele, quem tem um galardão para me dar é Ele, e quem vai receber a bênção sou eu, se eu fizer assim. É assim que nós devemos pensar. Então, vamos pensar. O Senhor está dizendo, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga a paz, porque Ele disse, eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Ah, mas às vezes a minha mente, olha, está uma coisa tão terrível. Eu guardo tanto rancor, tanta mágoa, tanta ira, tanto problema, tanta dificuldade, eu concordo. Aí vai ter as regras de psicológica que eu vou falar já já, que estão na Bíblia. Já estou terminando as regras de conduta por hoje, porque são muitas. Aqui diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos no bem? Mas se padeceres por amor à justiça, sois bem-aventurados e não temais medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer isso aqui? O Senhor está dizendo que os olhos dele, ele vê tudo, mas os olhos dele estão sobre para favorecer, é isso que ele quer dizer, os justos. O que é justo? É santo, é puro. Ninguém alcança esse teor de santidade, não é isso. Justo significa aquele que procura fazer o que é correto, aquele que procura melhorar para o Senhor em suas ações. Aquele que procura se aproximar do Senhor em sinceridade, em verdade, abstendo-se do mal, então o Senhor chama de justo. Nele, justo no Senhor Jesus Cristo, não no nosso próprio mérito. Ninguém tem esse mérito. Então, aqui, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Aqui é uma regra para o Senhor ouvir as nossas orações e nos abençoar. Aí ele diz, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, ou seja, como dizem em Salmo 18, o Senhor diz, como homem perverso eu me mostrarei indomável, implacável, então este aqui, o rosto do Senhor é contra, ele fecha a cerviz, vamos dizer assim, para os que fazem o mal. Então, mas me fizeram tanto mal, mas se você pagar com o mal, aí você vai ser igual àqueles, na mesma balança de Deus, é assim. Então, o que é eu pagar com bem? Mas mesmo que não mereça, Mas mesmo que Por quê? Porque quem vai ser abençoado vai ser aquele que der ouvido à palavra do Senhor e praticar. Ele está dizendo, os olhos dele vê tudo, mas ele olha favoravelmente, ele olha e atenta os ouvidos dele a ouvir e atender aquele que procura fazer o bem, o que é certo. Louvado seja Deus, o que é certo que eu falo é segundo a palavra dele, não segundo os nossos meios, é segundo a palavra de Deus. E o rosto dele é contra os que fazem males. Aí diz assim, se aquele, haverá alguém que fará mal a você se for zeloso pelo bem? Bom, existe. Aí o Senhor diz, mas se vocês padecem por amor à justiça, ou seja, porque você está certo e alguém se levanta contra você, ou o inimigo se levanta, aí o Senhor está dizendo, bem-aventurados sois, ou seja, mais do que felizes vocês são, portanto, não tenham medo. O que importa é fazer o que é certo, louvado seja Deus.
Aqui algumas instruções em questão de conduta, porque tem muitas. Mas hoje nós falamos essa, de ser cheios, transbordantes de misericórdia, de fazer o bem, ao que louvado seja Deus para a glória de Deus, para alcançarmos a bênção. Louvado seja o nome do Senhor, refrear a língua do mal não tem envolvimento algum com o engano, nada de engano. Agora vamos para instruções de cunho psicológico. Glória a Deus. Está onde as instruções de cunho psicológico? Filipenses, capítulo 4. Louvado seja Deus. Aqui diz, versículo 6, louvado seja o nome do Senhor. Até o versículo 9 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Não está inquieto, ou seja, não está ansioso. Isso é de cunho o quê? Psicológico. Por quê? Porque a ansiedade nós já sabemos o que é que ela causa. A ansiedade desequilibra o corpo, a ansiedade da sudorese, a ansiedade vamos dizer assim, deixa a pessoa entristecida, deixa a pessoa cansada, deixa o corpo em alerta, a pessoa não dorme, e tantas coisas mais que a ciência explica, a medicina explica. E eu não vou entrar muito nesse mérito. Então, quer dizer, aqui diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Porque o Senhor sabe que a inquietação é terrível e pode, assim, vamos dizer, ofuscar muito a fé e abater muita pessoa. Então, o Senhor está dizendo, não esteja inquieto. E nós, muitas vezes, estamos inquietos. E nós, muitas vezes, estamos inquietos com a ira. Estamos cheios de ira. Ou estamos inquietos, cheios de medo. Ou estamos inquietos, cheios de incerteza. Ou estamos inquietos assim, vamos dizer assim, com aquele receio, com aquela, vamos dizer assim, com aquela inquietação. A Bíblia diz, antes as vossas petições, ou seja, o que nós queremos, o que nos perturba, o que nós estamos querendo, aqui está dizendo, sejam transformadas em petições, para que em tudo seja conhecido diante de Deus, pela oração, pela súplica, e com ação de graça. Então, o Senhor está dizendo, transforme a sua ansiedade em petições, oração a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi comprovado cientificamente que a oração faz bem à mente, faz bem ao corpo, vamos dizer assim, que ajuda a organizar tudo, a equilibrar as emoções, isso cientificamente. E o mérito espiritualmente é esse. O Senhor diz, as suas inquietações transforme em petição. E outra coisa, fale tudo para o Senhor. E ele diz em oração e súplica, em ação de graça. Em quê? Em agradecimento. E dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor cuida de mim. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é aquele que me dá paz. Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua mão está estendida para mim abençoar. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor existe. Porque o Senhor pode o impossível, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor dá ouvido à minha oração, louvado seja o teu nome, porque a tua mão está estendida, Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra diz que aqueles que creem em ti, ainda que estejam cansados, o Senhor renovará as forças, aqueles que esperam em ti, Senhor, a tua palavra diz em Isaías 64, versículo 4, louvado seja Deus, que o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele espera, Senhor, louvado seja teu nome. Então eu estou agradecida, eu estou glorificando, Senhor, a ti, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o melhor, aleluia, da melhor maneira possível para me abençoar nessa causa. E assim nós vamos deixando de ser inquietos, gratidão sempre, isso mesmo, louvado seja Deus. Versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Provérbios 4, 23, diz assim, louvado seja Deus, em tudo guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Essa é uma instrução de cunho, o quê? Psicológico. Louvado seja Deus. Guardar o coração, como assim? Preservar ele.
Louvado seja Deus, raciocinar, digamos assim, eu estou sofrendo tanto com uma coisa, e a pessoa que sofre muito pode até infartar, pode até, o quê? Acontecer uma coisa, então o que é que eu vou fazer? Vou raciocinar, vou racionalizar. Será que o que eu estou sofrendo vale a pena? Será que o que eu estou passando, o que é que Deus diz sobre isso? Será, eu preciso fazer algo para melhorar a minha condição de vida, a minha condição emocional, psicológica, porque eu sou ser humano e sou também composta de emoções. Então, o que é que eu devo fazer? Então, começa a raciocinar. Mas eu não sei por onde, então ore. O Senhor está dizendo, transforme a inquietação em oração e depois procure preservar o seu coração para que tenha paz. Porque o Senhor prometeu a paz. E quantas vezes somos assolados com falta de paz? Aí, o que é que eu faço nessa hora? Volta a mente para a palavra de Deus e ore. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 8, uma instrução psicológica para a mente. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, nisso pensai. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, louvado seja Deus, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo em sua carta aos crentes de Filipos, olha, a vontade do Senhor é esta, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, se há alguma virtude, ou seja, se essas coisas são boas, e realmente apreciáveis e dignas para ocupar meu pensamento, então nisto pensai. É o que o Senhor está dizendo. Então, essa é uma regra de cunho psicológico. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 diz assim, o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes do Senhor, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui são duas instruções de cunho psicológico. Não está inquieto. Aliás, 3, guardar os corações, o interior, e procurar preencher a mente com coisas que são dessas categorias aqui, que o Senhor está dizendo, que é amável, que é justo, que é puro, que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, então nisso pode ocupar o seu pensamento. E Isaías 26:3 está escrito, o Senhor conservará em paz aquele cuja mente é firmada nele. Então, voltar a mente para o Senhor, para que ele nos ajude, porque ele sabe que a nossa estrutura, ela é pó. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas instruções para vivermos melhor. Já estou quase encerrando. Preservação, vamos dizer assim, do corpo, da alma, porque a Bíblia diz que aquele que peca com o corpo violenta a sua própria alma. Então, vamos ver algumas instruções. Qual é a vontade do Senhor para com o nosso corpo? O corpo mortal é. Mas esse corpo que um dia vai ser corruptível, que um dia vai tombar, esse corpo mesmo, é esse mesmo. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus foi Ele que nos criou. Louvado seja Deus. E nos criou para as boas obras e para que andássemos nelas. Então, vamos ver aqui algumas instruções. Louvado seja Deus, de preservação do corpo, da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o corpo? O que é que tem a ver o corpo? É porque o corpo, louvado seja o nome do Senhor, se nós não preservarmos na maneira que é para ser, além de nos trazer muitos malefícios, além de violentar a própria alma, o corpo claramente pode se transformar num instrumento de pecado. Então, por isso que o Senhor também dá instruções para nós. Aqui vem mais 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim, finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais.
Aí o Senhor diz, mas por que vós bem sabeis que mandamentos vos tenham dado pelo Senhor Jesus? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, a vossa separação para Deus, e que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, esta regra para se viver melhor e que fará bem para a própria conduta, para a própria alma, para a sua vida espiritual e também uma regra para a preservação do corpo e da alma é abster-se da prostituição. Aí aqui diz, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso é o quê? Está falando aqui, o seu corpo. O corpo qual habita a sua alma, o espírito. Então, cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Ou seja, não fazer de nós mesmos, vamos dizer assim, um instrumento de transgressão. Fazer do corpo um instrumento de devassidão. Um instrumento entregue aos desejos deliberativos, os desejos, vamos dizer assim, da carne, as imundícias, as coisas. O Senhor está dizendo, cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. É assim. Louvado seja Deus. Isso chama-se procurar preservar-se, ter pudor. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele nos valoriza e te valoriza até o nosso fio de cabelo, porque a Bíblia diz que os fios de cabelo da nossa cabeça são contados diante do Senhor. Olha o valor que o Senhor nos dá. E quantas pessoas se desvalorizam neste ponto, nesse aspecto? Se tornam instrumentos de sensualidade. Se tornam, vamos dizer assim, instrumentos, o corpo da devassidão, vende os corpos, e não sabem que está se autodesvalorizando, está se auto-infringindo a si mesmo, está o quê? Violentando a sua própria alma. Além disso, sabemos tantas coisas que assolam os corpos. Então, o Senhor está dizendo, cada um saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra. Mais uma coisa, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Louvado seja Deus, ou seja, não se entregue à devassidão, nem à concupiscência dos olhos, nem à concupiscência da carne, nem à soberba da vida, nem às impurezas, nem às paixões infames, nem as coisas que vão denegrir a imagem da pessoa como ser humano, como, vamos dizer assim, criatura criada por Deus. Louvado seja Deus, como o direito, o valor que cada um tem como pessoa. Louvado seja Deus como humano, que Deus criou como humana. É assim. Louvado seja Deus. Então, não, diga não às concupiscências, diga não à devassidão, diga não à imundícia, diga não aos sentimentos torpes, diga não. Por quê? Louvado seja Deus, porque é nós, é você que terá vida. É nós, é você que será abençoado, abençoada, louvado seja Deus. Aí nesse texto aqui também dá uma regra aqui de conduta, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. O Senhor está dizendo, não engane, não oprima ninguém. E a Bíblia diz, tem um versículo em Provérbios, aquele que insulta o pobre, ele está insultando o próprio Deus. Então, não oprima, não engane a ninguém, nem ao seu irmão em negócio algum. Aí aqui diz, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Então, aqui é uma regra de conduta. O Senhor está dizendo, não oprima nem engane a ninguém. E voltando aqui para preservação do corpo e alma, o Senhor diz aqui, versículo 7,
Porque o Senhor não nos chamou e nem nos criou, eu posso também dizer, para a imundícia. Aqui está escrito, mas para a santificação. Então, o Senhor não nos criou para isso. A pessoa que vive na prostituição, o Senhor não criou essa pessoa, não te criou para isso. Se alguém que for assim ouvir este vídeo, o Senhor diz: não te criou para isso, o Senhor não te criou para isso, te criou para a glória dele, para coisas muito melhores na sua vida. Aprenda a se valorizar como humano, como humana, como gente, como pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não nos chamou para as coisas, para a devassidão, a qual o inimigo fomenta essas coisas. Deus não chamou ninguém para se afundar no vício. O Senhor não chamou ninguém para se afundar em prostituição. O Senhor não chamou ninguém para se afundar, para se envolver em paixões infames, vis. Não. Todos nós somos humanos que o Senhor ama, que o Senhor tem um plano melhor e que o Senhor quer tirar muitos dessa vida. Por quê? Porque isso traz o quê? Desvaloriza a pessoa se autodesvaloriza, a pessoa se entrega, se afunda e está sujeita a tantos males, a tantas coisas que sabemos. Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem uma vida melhor para mim. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus. Ele pode abençoar a cada um. Ele é aquele que tem lar para dar. Ele tem esposo ou esposa para dar. Ele tem emprego para dar. Louvado seja Deus. Ele pode dar condições, porque ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ele diz, tudo é meu, diz o Senhor. O Senhor tem o melhor para nos dar, tem o melhor para lhe dar. Por favor, pense. Louvado seja Deus, o Senhor tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O Senhor tem o melhor, muito melhor. Louvado seja Deus. E alguém pode dizer, esse vídeo pode chegar em vídeo ou em áudio. Alguém que pense assim, mas eu já pequei tanto na minha vida. Será que Deus olha para mim? E eu digo, olha e te ama tanto que você está com vida. Porque o Senhor lhe preservou com vida, para que você entenda que Ele tem o melhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, o Senhor diz, Ele não nos chamou, nem criou nenhum ser humano para a imundícia, para o mal, mas para a santificação. Versículo 8, porque quem despreza isto, não despreza o homem, ou seja, a pessoa que estiver falando, seja eu, que sou mulher, seja algum pregador, seja algum pastor, seja alguém que o Senhor levantar, para falar esta palavra, ele está dizendo, quem despreza essas coisas, não despreza aos humanos que estão falando, sendo portador dele para falar, mas despreza ao próprio Deus e também ao seu Espírito Santo. Então, o Senhor está dizendo, louvado seja Deus, vamos observar bem a nossa conduta de cunho psicológico, podemos trazer melhoria para a nossa vida, para as nossas emoções, glória a Deus. Transportar para o Senhor, transferir para Ele o direito de razão, louvado seja Deus, o direito de justiça, de reivindicar o Senhor, que é juiz dos juízes. Louvado seja Deus, vamos trazer o melhor para a nossa mente. Não é se iludir, mas trazer o melhor possível para ter saúde, sanidade mental, saúde no corpo, preservação do corpo, da alma, porque o que peca contra o corpo, peca contra a própria alma, está escrito. Louvado seja Deus a conduta, louvado seja o nome do Senhor. Vamos observar a conduta. Por quê? Porque além de glorificarmos ao Senhor, o Senhor foi quem nos criou. O Senhor foi quem lhe criou. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele nos criou, Ele nos ama e Ele nos valoriza. É assim. Então, se Ele nos criou, nos ama e nos valoriza, então,
Glória a Deus. Vamos observar como é que estamos nos procedendo e vamos ver se nós estamos vivendo de uma maneira melhor ou se nós estamos, vamos dizer assim, auto-sabotando a nós mesmos. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar essas instruções, 1 Tessalonicenses 15, 15 não, 5, versículo 15, diz assim: Vede que a ninguém der mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto os uns para com os outros como para com todos. Aqui é uma regra de conduta. Mais uma vez o Senhor dizendo, não pague mal com mal, porque você é que será abençoado. Você é que será abençoada. Não pague mal com mal, mas siga o quê? O bem. Louvado seja Deus, porque se seguimos o bem, o galardão vem do Senhor. Aí aqui, tanto os uns para com os outros, para com todos. O Senhor está dizendo com todos. Aí ele diz, regozijai-vos sempre, ou seja, procure se alegrar nele. Isso aqui é uma regra espiritual e é uma regra de cunho psicológico, procurar se alegrar no Senhor. Eu não tenho muitas coisas para alegrar, minha vida está tão difícil. Mas se você for pensar direitinho, se eu for pensar direitinho, temos sim do que se alegrar. O fato de estarmos vivos é um ponto. O fato de termos voz para falar é outro ponto. O fato de termos nos alimentado hoje é outro ponto. O fato de termos alguém que amamos na vida, seja um marido, seja uma filha, seja um neto, uma neta, seja alguém, já é outro ponto. O fato de saber que o Senhor preserva a nossa vida e que Ele diz na sua palavra que somos importantes para Ele, é outro ponto. Então, quer dizer, se formos analisar bem a nossa vida, nós vamos entender que tem muitas coisas, sim, que nós podemos nos alegrar nelas para a glória de Deus. Versículo 17, orai sempre. Isso é uma regra de conduta e de conduta espiritual. Ore sempre ao Senhor. Louvado seja Deus, mas eu pequei. Ore ao Senhor, é Ele que perdoa. Mas eu estou tão frágil, peça ajuda a alguém para orar junto com você. Louvado seja Deus, nós precisamos orar uns pelos outros. Aqui diz versículo 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, em tudo glorifica o Senhor que está passando na sua vida. Mas eu estou em luto, eu sei que o luto é duro, mas glorifique ao Senhor a si mesmo. Não deixe de glorificar a Deus. É isso que ele está dizendo. Na situação boa ou ruim, glorificar a Deus por causa de tudo. Porque ele diz, esta é a vontade do Senhor. Mas é a vontade do Senhor? O Senhor é que manda em tudo nessa vida. Satanás, embora sendo Deus desse século de D minúsculo, mas quem comanda tudo é o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui diz, não extingais o Espírito Santo, ou seja, não deixe que nada venha ofuscar, venha apagar a presença do Espírito Santo na sua vida. Não deixe que nada, nem palavra, venha ofuscar, vamos dizer assim, o valor que você tem como ser humano, como pessoa, e que Deus pode te abençoar e te usar e fazer o melhor na sua vida de forma extraordinária. Glória a Deus. Aqui diz, examine tudo, retenha o bem. Aqui é uma regra de conduta, é uma regra psicológica e uma regra mostrando para nós, em certas coisas, não ir para, vamos dizer, as emoções, mas para a racionalização, raciocinar. O Senhor nos fez com emoções e isso. Então, examinar tudo e reter o bem, para examinar, não é com as emoções, é com raciocínio, é com a graça de Deus, é com o Espírito Santo, com a ajuda do Senhor. Glória a Deus, para ter um discernimento, às vezes, maior do que o raciocínio humano. Abstende-vos de toda aparência do mal, tudo que é mal, vierem
pessoas, convites, coisas por mal, não vá. Não vale fazer o bem, não é o melhor que Deus tem. Louvado seja Deus. Aí aqui diz versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí diz o vosso corpo, alma e espírito. Ao Senhor que é só o coração. É um começo, mas não é tudo. Ah, meu coração é do Senhor, mas o corpo e as práticas não estão condizendo, então ainda não é tudo. É o início. O Senhor está dizendo o quê? Que Ele quer, o Deus de paz, quer nos santificar, quer nos abençoar e quer nos ver separados para Ele, preservados para Ele, para a glória dEle, em tudo. Aí diz, corpo, alma e espírito. Todos três. Então, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama e também que o fará, ou seja, fiel é o Senhor que está permitindo você ouvir esta palavra agora para entender. E fiel é Ele que nos capacita e te capacitará a viver desta maneira. Então, vamos pensar, glória a Deus, o valor que o Senhor tem para nós. De nós é muito grande as bênçãos que o Senhor tem para nós. Quantas maravilhas, quantas promessas. Glória a Deus. Então, vamos nos valorizar no melhor sentido da palavra, como seres humanos, como pessoas que Deus ama, como aqueles que o Senhor deseja fazer grandes coisas. A solução para a sua vida, se porventura este vídeo chegar a alguém que se encontrar numa situação difícil, eu vou dar cabo da vida, eu não aguento mais. Não faça isso. Em nome do Senhor Jesus, não faça isso. Louvado seja Deus. Mas a minha situação está impossível. Não é que está impossível, é porque ela está no teor de ser transferida para que o Todo-Poderoso resolva. É assim. Louvado seja Deus. Há solução, há jeito, há vitória, há galardão, há salvação. No Senhor Jesus há paz. No Senhor Jesus há uma vida melhor. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todos nós. Oreis em meu favor, irmãos e irmãs. Peço oração a todos. Sou necessitada e carente de oração. Eu, meu marido, minha casa, minha mãe também, minha família. Deus os abençoe. Se inscrevam no meu canal, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Se inscrevam no meu canal. Deixe o comentário aqui embaixo desse vídeo. Deus os abençoe. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo faça o impossível e dê vitória a todos vocês. Deus abençoe. Amém. Graças